Então seja bem-vindo a mais um Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision. Como sabe, é um programa que nós criámos aqui, no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, para ser a referência, ouviu bem? Referência em informação financeira e fiscal. A Cor do Dinheiro junta sempre com os melhores, por isso é que se juntam com a Visão. E, portanto, isto, todos os meses, temos aqui uma conversa, que é o programa, com um assunto determinado, e depois temos, uma ou duas semanas mais tarde, um webinar. Ou seja, a teoria vem no programa, a prática vem no webinar, com convidados. Ora, qual é o tema deste mês? Prestação de contas das empresas. Eu tenho aqui comigo José Pedro Farinha, e o que é que nós vamos cobrir hoje? A prestação de contas, os investimentos, os inventários de ativos biológicos, não sei onde é que vamos usar tempo isto tudo, contas a receber e a pagar, provisões e passivos contingentes, acontecimentos após a data do balanço, meios financeiros líquidos e capitais próprios. José Pedro Farinha, eu vou fazer de conta que sou um absoluto ignorante em matéria de gestão e contabilidade e vou-te pedir para trocares isto tudo por miudinhos. Queres começar por onde? Prestação de contas. Então, em primeiro lugar, bom dia. Devo informar que hoje o programa não vai ter os 10 minutos habituais, são cerca de 10 horas, mas vamos conseguir cobrir isto tudo. Pois, o José Pedro, não sei se percebeu, passou a pivô do programa. Vamos Muito lá. bem. Sim, hoje vamos falar de encerramento de contas e começa pela prestação de contas, porque o encerramento de contas serve essencialmente para nós prestarmos contas e este é o terceiro programa, quase que podíamos fazer uma trilogia, portanto tivemos um sobre informação financeira, outro sobre inventários, que é uma matéria muito específica, mas muito importante no encerramento de contas, e temos agora encerramento de contas. E quando se fala de encerramento de contas, a importância de encerramento de contas é tão mais importante quanto mais a miúdo fizermos encerramento de contas. Portanto, se nós acompanharmos e nos envolvermos na contabilidade, nós, empresários, nos envolvermos na contabilidade ao longo do ano e formos encerrando os meses como se estivéssemos a encerrar o ano, o encerramento de contas é um processo muito fácil. O que tu estás a querer dizer é, isto é um trabalho permanente, não é, olha, 31 de março, é agora. Não, é todos os meses estar atento a isto. Exatamente. E depois, para não repetir o que já repetimos na importância da informação financeira, eu acho que importa que quando nós estamos a encerrar o ano e estamos a prestar contas, nós estamos a prestar contas a outros para que eles decidam sobre as nossas matérias. E prestamos essencialmente contas entregando as demonstrações financeiras. Mas não é só aos acionistas, é ao mercado em geral. Ao mercado. Portanto, já lá vai o tempo em que o segredo era a alma do negócio. Exatamente, como nós dissemos, aliás, no programa passado. E aqui é tanto mais importante por quanto quem lida connosco na empresa, credores, fornecedores, tem de conhecer as contas da empresa. Exatamente. É? E repetindo-me outra vez, nós entregamos demonstrações financeiras, que são compostas por balanço, demonstração de resultados, demonstração dos fluxos de caixa e anexo. O balanço é a fotografia da nossa empresa. Num determinado momento. Num determinado momento. Portanto, neste momento, em 31 de dezembro de 2021. Portanto, é a fotografia que estamos a mostrar ao mundo. E a demonstração de resultados é o vídeo da nossa performance do ano de 2021. É o comportamento dinâmico, não é? Exatamente. O que é que aconteceu? Ganhamos dinheiro, perdemos dinheiro. E a demonstração dos fluxos de caixa faz a reconciliação entre o resultado económico e o meio financeiro, o dinheiro. Portanto, como é que o resultado se transformou em dinheiro. E o anexo ajuda-nos a traduzir o contabilês para português. E isto são as peças das demonstrações financeiras. E o que importa perceber, e muita gente fala de contabilidade criativa. O que é isto da contabilidade criativa? E estás a ver, tu estás-te a rir com contabilidade criativa porque, como a maioria das pessoas, entendes que contabilidade criativa é nós pegarmos na informação financeira e até há aquela velha máxima que o contabilista pergunta ao empresário quanto é que quer que dê. Pois, exatamente. Não é nada disso. Contabilidade criativa é as normas contabilísticas prevêem uma série de juízos de valor que vão, obviamente, refletir-se no valor dessas rubricas todas que tu acabaste de evidenciar, que estão no balanço e, obviamente, têm consequência no resultado, na performance da empresa.
E essas rúbricas que nós distinguimos aqui para falar no trabalho de encerramento de contas são aquelas que nós, por mais a miúde que olhemos para as contas, por mais cuidado que tenhamos no encerramento mensal, são aquelas que no final do ano merecem alguma reflexão, merecem que os empresários e os contabilistas se sentem a discutir sobre as matérias. O contabilista não faz milagres porque ele não conhece a substância económica das operações aprofundadamente. Pois, ele olha para os números, mas tem que haver uma relação próxima entre ele e a gestão. Exatamente. E quanto mais a gestão se envolver nesses juízos de valor, mais fácil será nós termos demonstrações financeiras corretas. Que até podemos dizer que são criativas. São criativas porquê? Porque as pessoas pensaram. As pessoas pensaram naquilo que estão a apresentar. E não adianta aumentar ativos ou esconder passivos. Portanto, isso também já é passado, já não faz sentido. Portanto, faz sentido entregar-se a informação correta e com um bom anexo. O anexo, que é aquela peça que faz a tradução, que seja entendível por todos, não é? Portanto, porque é que, imagina que o meu passivo aumentou, e pode não ter importância nenhuma, pode ser só porque está a alavancar um investimento que vai gerar um resultado económico. Até vai melhorar a performance da empresa. Exatamente. E portanto, é nessas peças financeiras que nós nos devemos concentrar. E quando estamos a preparar as contas, e portanto, percorrendo aqui um bocadinho, há áreas muito sensíveis. Por exemplo, quando falamos de investimentos, os investimentos dividem-se em ativos fixos tangíveis, portanto, que são os ativos da empresa necessários para produzir. Máquinas, por exemplo. Portanto, máquinas, computadores, automóveis. Portanto, são bens necessários para a produção e que podem ser usados durante mais do que um ano. Não é? Portanto, e esses bens são sujeitos a depreciações, podem ser sujeitos a revalorizações, são sujeitos a testes de imparidade, que significa que o seu valor de uso ou o seu valor de venda, portanto, o valor recuperável... vai-se alterando, não é? E pode ser mais baixo do que o valor evidenciado na contabilidade, isto pode ser significativo. E, portanto, essa análise, obviamente, nós não vamos gastar tempo e energia a fazê-la mensalmente, mas ela tem que ser feita anualmente, porque ela é relevante para as contas. E pode ser relevante para cima ou para baixo. Portanto, nós temos muitos casos de revalorização que importa melhorar o valor do ativo, porque na verdade ele vale muito mais. Portanto, comprámos bem, ele valorizou-se, etc. Né? Isso é muito evidente nos ativos fixos tangíveis, mais evidente ainda nas propriedades de investimento, em que as empresas, muitas vezes porque têm excesso de liquidez, investem em imobiliário e há uma rúbrica especial para isso. E há critérios de valorização especiais para isso. E é importante a conversa com o contabilista é sempre chata, não é? Portanto, eu sou contabilista. Mas é importante neste sentido de discutirmos o que estamos a apresentar ao mundo. E depois temos uma rúbrica que é muito malandreca, que são os ativos intangíveis, e que muitas vezes é utilizada para impular ativos. Pois é, que é tão difícil fazer o cálculo mais ou menos preciso daquilo, não é? Porque é intangível. É intangível, mas nós não nos podemos esquecer do que é um ativo. Um ativo é um recurso controlado pela empresa que vai gerar benefícios económicos futuros. E eu desafio os empresários a olharem para os seus balanços, a verem as rubricas de ativos e perceber se aqueles ativos vão gerar benefícios económicos futuros. Se forem, eles são ativos. Se não forem... Às vezes não são. E nos intangíveis acontece muito isso, não é? Tanto projetos de desenvolvimento de uma ideia, mas que nunca mais se consubstanciam em algo de palpável, em algo que dê dinheiro. Isso é muito comum nas startups, nas tecnológicas. Não passam de sonhos, às vezes. Sim. Não quer dizer que eles não se concretizem. Portanto, e esses, tudo bem, são ativos. Mas há outros que vão, todos os anos, capitalizando valores em ativo intangível. Fica ali a marinar. Exatamente. E é o chamado de empurrar o problema com a barriga. Ora bem. Okay? Portanto, isso também é válido, e uma vez que estamos a falar de prestação de contas, também é válido não só para eu que estou a prestar contas, mas para eu que vou analisar as contas de uma empresa com quem me vou relacionar. E é um exercício muito engraçado, que é analisar as contas das empresas cotadas, portanto elas são públicas, são fáceis de obter, e é giro ver estes rácios dos ativos intangíveis que nunca se amortizam, dos ativos tangíveis que vão sendo reavaliados, e com isso, obviamente, vai melhorar. Esta é uma daquelas rubricas onde é mais difícil o gestor falar com o contabilista. Não é. Quer dizer, é mais difícil se ele não estiver disponível para ter essa conversa. Não é? O problema é que, embora nós sejamos muito iliterados, portanto, temos falado muito sobre isso, na verdade, os decisores começam a ter cada vez mais literacia e mais capacidade de análise.
Portanto, imagina um cenário em que uma empresa tem um resultado líquido, e isto aconteceu numa empresa cotada, e eu vi as contas, uma empresa tem um resultado líquido de 600 mil euros, mas tem de trabalhos para a própria empresa, capitalizados em ativos intangíveis, de 800 mil. Portanto, eu vou deixar o resto da análise para vocês. Ups, é empresa cotada. Sim. E se calhar está certo, mas se está certo, então tem que estar muito bem demonstrado. Pois, não é? Claro. Bem explicadinho. Exatamente. Continuando, seguindo para bingo. Continuando, e portanto, e como viram, a rúbrica dos investimentos ou dos ativos não correntes é uma rúbrica que merece uma análise aprofundada, mas também nos ativos correntes, e nós destacámos aqui no último episódio relacionado com os inventários. Também já tivemos ano passado e vamos voltar a ter este ano um programa sobre tesouraria e, por consequência, sobre dívidas a receber. E aqui lá está o outro desafio. Será que o nosso balanço mostra de dívidas a receber é tudo recebível? Pois. É tudo ativo? Reflete a realidade ou não? Reflete a realidade ou não? Ou devia sair dali, que ia para provisões ou para imparidades, ou seja o que for. Não? Exatamente. Claro que há aqui um tema fiscal, que é para que é que eu vou reconhecer uma imparidade se a fiscalidade é mais lenta no reconhecimento dessa imparidade? Mas é porque isso é o que está correto. Isso é porque mostra também do meu lado iniciativa para ter contas certas. Mostra aos meus stakeholders, ou a quem se relaciona comigo, que as minhas contas estão certas. Que eu não estou ali para esconder nada, nem para empurrar nada com a barriga. É aquilo, eu vou assumir que é uma imparidade, ponto final. Claro. E um cenário também muito comum. Há muitas empresas portuguesas que vendem para Angola. Não é? E que reconhecem nos seus balanços uma dívida a receber em euros, até porque, ou em dólares, portanto nós não faturamos em kwanzas. E as empresas angolanas estão cada vez com mais dificuldade em pagar. E estão cada vez com mais dificuldade em pagar aquele valor, porque associado à dificuldade de transferências de dinheiro, existe a dificuldade de perda cambial, não é? E, portanto, para que é que eu vou dizer que tenho 1 milhão de euros a receber de uma empresa em Angola, que já não recebo há 2 anos... E já sabes que vais receber muito menos do que aquilo. Se receberes... Devo ou não devo reconhecer esta imparidade? Independentemente se ela é ou não é reconhecida fiscalmente, e isso é uma outra história também complexa, porque muitas vezes também do lado das finanças não percebem muito bem a razoabilidade destas imparidades, ou porque não querem perceber, ou porque não percebem mesmo, porque o mercado é específico. Às vezes é mesmo ignorância. Às vezes é mesmo ignorância, porque nunca tiveram um caso semelhante. Portanto, nós por acaso... Falta-lhes mundo, às vezes. Nós por acaso estamos a acompanhar agora um cliente que tem exatamente este exemplo. Portanto, o cliente bem decidiu reconhecer a sua imparidade, portanto, e é relacionado com Angola, e as finanças estão a pôr em causa essa imparidade. Mas são as finanças que estão a pôr em causa. Fantástico. Mas para efeitos fiscais. Pois. Agora, independentemente se ela é ou não é reconhecida para efeitos fiscais, e todos nós consideramos que é justo que seja, claro, essa imparidade deve ser reconhecida no balanço, porque senão estou a dizer que tenho ali um valor recebível, estou a dizer aos meus financiadores que tenho dinheiro para lhes pagar. Estou a fazer de conta. Exatamente. E na verdade posso não ter. Pois. E portanto esta parte das dívidas a receber é altamente relevante. Eu os inventários vou não falar deles e desafiar as pessoas a verem o programa de inventários. Mas tem previsões e passivos, estávamos precisamente agora aqui a falar, não é? Se não devia ir se não se devia assumir aquele problema que estavas agora a falar. O problema das provisões é porque muitas vezes nós temos, e foi o que tivemos a falar até aqui, ativos que estão inflacionados. Não é? Mas também muitas vezes nós temos passivos que estão ocultos. E isso é tão ou mais grave que um ativo. E se é difícil reconhecer as imparidades fiscais, é mais difícil reconhecer uma provisão. Pois. Mas basicamente a provisão é muito simples. Se nós temos uma má notícia para comunicar ao mercado, mais vale que sejamos nós a comunicá-la do que deixar que o mercado a descubra. Isto é o reconhecimento de uma provisão. E pode ser porque eu preciso de prestar garantias sobre produtos que vendo e com defeito, então reconhecer a provisão, e quando essas garantias forem acionadas eu já reconheci o custo disso. Pode ser porque eu tenho um problema judicial e há uma probabilidade de ter que indemnizar alguém. Pode ser um despedimento, por exemplo. Pode ser porque eu anunciei uma reestruturação na minha empresa e, portanto, criei a expectativa de que vou indemnizar pessoas, de que vou indemnizar fornecedores. Portanto, no fundo se eu tenho uma probabilidade forte de que vou ter uma saída de dinheiro
para compensar uma coisa que já aconteceu, mas que ainda não se transformou nessa saída de dinheiro. Portanto, uma decisão que já está comunicada, em que alguém tem a expectativa de que eu vá pagar, mas vale eu comunicar ao mundo, eu tenho este problema. Sim, até porque tu depois explicas como é que vais ultrapassar o problema. Agora, se alguém descobre e você estava a esconder, é muito mais chato. É a mesma coisa quando nós éramos miúdos e saíamos com o carro do nosso pai e batíamos com o carro. Nós escondíamos o carro para ele não ver o risco, mas ele ia descobrir sempre. Portanto, era sempre preferível, mas só hoje é que percebemos isso, era sempre preferível chegar a casa e dizermos que tínhamos feito um risco no carro. E portanto, aqui, transportando isto para as empresas, é isto. Sim. Se eu tenho uma má notícia, eu vou comunicá-la. A mesma coisa. Zé Pedro, o que é isto de acontecimentos após a data do balanço? Isto é muito engraçado e bate muito certo com as provisões e com as imparidades. Portanto, é tudo o que acontece entre 31 de dezembro e a data... E a fecho das contas. E a data em que eu disponibilizo as contas para a Assembleia aprovar. Portanto, como sabem, a Assembleia deve aprovar as contas até 31 de março, e é mesmo 31 de março, não é maio ou julho, ok? E, portanto, devem ter as contas disponíveis 15 dias antes. Portanto, entre o 31 de dezembro e o 15 de março, mais ou menos, acontecem coisas. Portanto, eu fico com a certeza que, por exemplo, vendi inventários abaixo do preço que eles estavam valorizados, então devo corrigir as minhas contas e reconhecer uma imparidade. Aconteceu alguma coisa que veio confirmar um problema que eu já sabia que tinha, então eu vou reconhecer uma provisão. Portanto, os acontecimentos após a data do balanço são acontecimentos que implicam ajustar as contas, porque vêm confirmar algo que eu já desconfiava, mas que não conseguia valorizar, não tinha um grande grau de certeza da probabilidade, e então vou corrigir as contas. Meios financeiros líquidos. Isto é falar de uma coisa que não devia ser necessário falar hoje em dia, que é reconciliação bancária. A reconciliação bancária, que tem que ser feita todos os meses, todos os dias, em algumas empresas, vem confirmar que tudo o que acontece na vida de uma empresa está registado. Se eu tenho a minha reconciliação bancária bem feita, significa que eu registrei os recebimentos de clientes, eu registrei os pagamentos a fornecedores, ainda assim pode ter havido um engano, registrar de um cliente e era do outro, mas a probabilidade de erro é muito menor. Quando nós vimos... E reflete melhor a posição da tesouraria, também por causa disso. E confirma os saldos. Ora bem. Quando nós vimos que o saldo da conta de uma empresa, de conta de bancos, é exatamente igual ao saldo do banco, é de desconfiar, porque há movimentos que estão em trânsito. Portanto, e esses devem ser registados e são evidenciados nesta peça que se chama reconciliação, que compara o saldo do banco com o saldo da contabilidade. E serve para confirmar, e às vezes, e ouvimos colegas dizer, há uma diferença só de uns cêntimos, mas essa diferença de uns cêntimos pode ser um movimento grande a débito e um movimento grande a crédito, e que tem consequências nas contas. Quando nós olhamos para as contas de uma empresa, e isto acontece muito nas micros e pequenas empresas, e vimos um saldo de caixa grande, o que é que isto significa? Que o senhor tem lá uma caixinha com 20, 30 mil euros? Ou significa que os movimentos em banco não estão devidamente registados e estão, desculpem a expressão, martelados para a conta de caixa? E, infelizmente, isto ainda acontece. E, portanto, se nós não temos reconciliação bancária em dia, não temos contas certas. E isto é uma chamada de atenção também para os empresários que dizem não tem nada que dar o extrato bancário ao meu contabilista. Não há nada mais errado. Senão não há reconciliação bancária que se faça, não é? Exatamente. Ou seja, é um nevoeiro estatístico para o contabilista. Como é que ele vai fazer uma coisa? Exatamente. Eu já tive uma vez um empresário que me disse assim, o meu contabilista não me pede o extrato bancário. E eu respondi-lhe, mas ele não tem que pedir. A sua preocupação é entregar-lhe o extrato bancário. Claro. Porque quer que ele faça a reconciliação bancária. Quer ter a certeza que todos os movimentos na contabilidade estão certos. E, portanto, é importante. Claro que nós saltamos aqui uma data de procedimentos de fecho que são mais contabilísticos, como confirmações de saldos, confirmações físicas dos ativos fixos, confirmações físicas dos inventários, mas pronto, podíamos estar aqui 10 horas a falar disto. Mas ainda temos o capital próprio para falar. Temos, e temos o capital próprio para falar porque, para já em Portugal, temos algumas características diferentes das normas contabilísticas internacionais, mas as nossas estão mais certas. Porquê? Por exemplo, os subsídios. Nós contabilizamos os subsídios ao investimento diretamente em capital próprio. E isso é uma coisa que eu acho que está certa. Faz sentido. Faz sentido, porque não é um... Nós temos um incremento, não é, do nosso ativo naquele momento e, portanto, não temos que assumir um passivo pela vida do bem, que é como a norma internacional recomenda. Não, nós não devemos nada a ninguém. Nós temos um incremento que
que vai ser transformado em rendimento à medida que vamos utilizando este ativo subsidiado. Estás a falar de um subsídio não reembolsável. Não reembolsável e ao investimento. Atenção. Se for um subsídio à exploração, não faz sentido. Claro. Se for um subsídio, eu recebo um subsídio para comprar uma máquina, para comprar uma fábrica, portanto eu tenho um ativo que me vai gerar rendimentos e ao longo da sua vida útil eu vou depreciá-lo, reconhecer as tais amortizações. Aumentou o capital próprio, não é? Aumentou o capital próprio que vou transformando em rendimento ao longo da vida do bem. E, portanto, isso nós fomos pioneiros nisso, portanto, nós e Espanha somos os únicos países que eu conheço que contabilizam assim os subsídios e, portanto, isto implica, obviamente, também uma análise cuidada dos subsídios e implica que todos os movimentos em capitais próprios tenham uma análise cuidada. Isto é só uma exceção. Como, por exemplo, prestações suplementares, existem ou não existem atas para fazer, distribuição de resultados, constituição de reservas legais, constituição de reservas livres. Portanto, há uma série de obrigações versus vontades que devem estar bem refletidas no capital próprio e devem estar bem documentadas. E aqui deixa-me chamar a atenção também para os contabilistas. Nós não fazemos atas. Sempre que nós vamos ajudar um cliente a fazer uma ata, estamos a cometer dois erros. Estamos a fazer algo que não podemos fazer. Portanto, e a procuradoria ilícita. E depois estamos a dizer ao cliente, não há problema nenhum, nós resolvemos isso, está aqui a ata, mas quando os sócios se zangarem, a culpa vai ser do contabilista que questionar, exatamente. E também no capital próprio vale a pena olharmos, e isto acontece muito, algumas empresas, e sobretudo no início da vida, acumulam prejuízos acumulados. Não é? E muitas vezes financiam-se em dinheiro dos sócios. E isto é normal. Faz sentido nós termos capitais próprios negativos ou muito influenciados para baixo com prejuízos acumulados e termos um passivo avultado que é uma dívida aos sócios? Será que faz sentido os sócios discutirem uma cobertura de prejuízos, um aumento de capital, prestações suplementares? Mais uma vez, isso não é o contabilista que decide. O que é importante aqui é que haja esta interação, esta comunicação. Nós podemos e devemos alertar os empresários para isso e, obviamente, a decisão é deles e também são eles que fazem a ata já agora. Claro. E, portanto, os capitais próprios implicam... É sempre uma função de aconselhamento ao gestor e empresário. Exatamente. E, portanto, quando se chega ao final do ano, importa percorrer as rubricas de capitais próprios, também decidir sobre elas, porque o capital próprio é simplesmente a diferença entre o ativo e o passivo. No fundo, o valor patrimonial da nossa empresa. Mas para os stakeholders, para o mercado é importante, que é aquilo que mostra se a empresa tem ou não meios suficientes para estar a desenvolver a atividade que está a desenvolver, não é? Claro. Se a contabilidade estiver 100% certa, sim, significa que os ativos estão valorizados pelo justo valor, etc. Exatamente. O capital próprio é o valor da empresa. Nunca é, porque os critérios de valorização... Claro. Há sempre acertos para fazer, isso é verdade. Mas basicamente está certa essa afirmação, porque é aquilo que fala a empresa naquele momento. É o valor patrimonial da empresa. Ora bem, muito bem. José Pedro, estamos conversados, não é? Em relação ao programa de hoje. Daqui a uma semana vamos ter um webinar, vamos ter uns convidados para explicar melhor estas coisas e você fica convidado a participar. Já agora, deixe-me só pedir uma coisa, uma vez que os programas vão sair no canal A Cor do Dinheiro, já sabe aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais, também sabe porquê, aquilo que houve aqui até nesta área não houve mais lado nenhum. E o segundo aspecto que é, nós na próxima semana vamos disponibilizar depois o teaser para a sua inscrição para o webinar. José Pedro, mail, para que as pessoas podem querer tirar dúvidas. corporatevision@vision.pt. Está tudo feito. Na próxima semana voltaremos com o webinar. Quanto a nós, voltaremos a ver no próximo mês. Muito obrigado, fique bem e tenham uma excelente semana.